Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos dá. É um privilégio nosso podermos chegar nesse momento e cultuarmos ao nosso Deus. Nós aqui, na igreja, meus irmãos em casa, mas graças a Deus estamos tendo essa condição de ainda podermos nos comunicar através desse aplicativo e louvar ao nosso Deus, passar nossas informações, como estamos, e assim exaltar o nosso Deus. Começar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos protegido, nos guardando, nos dando condição de estarmos te cultuando. Agradecemos por cada irmão que nesse momento está também acompanhando esse tempo. Possa ser uma grande bênção na vida de cada um de nós. Possamos te glorificar e exaltar o teu santo nome. E assim o Senhor possa estar fazendo aquilo que quer em nossas vidas. Obrigado pela tua grande misericórdia, que é operante. Nós vemos todo dia e todo momento, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar louvando nosso Deus com o hino 148, Hora Bendita. Esta é uma hora mesmo, muito bendita, qual nós vamos louvar ao nosso Deus. Bendita hora de oração, pois traz-nos paz ao coração e sobrepuja toda dor, trazendo auxílio do Senhor em tempos de perturbação, na dor maior da tentação. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita hora de oração, produto só da devoção, que eleva ao céu o seu odor, em doce cheiro, meu Senhor. E fim da hora da aflição, dos dias maus da tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, nos liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de ilusão. Desejo a vida que finda, com fé, amor constante orar, depois da morte do pavor, então serás em som louvor. Depois da morte do pavor, então serás em som louvor. Bem, graças a Deus, um cântico esse traz palavras que podem nos edificar e nos ter uma base de sustentação maior ao nosso Deus, e que seja assim no nosso dia a dia, diante do nosso Deus, firmes na base, na
rocha que é o nosso Deus. Vamos cantar mais outro louvor, depois nós vamos ter a leitura da palavra de Deus. Esse louvor é o 337. Nada de desânimo. De coração pesado, não crês em Deus, Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, pois tudo te garantes, te supre seu favor. Tudo que careces, te supre seu favor. E exulto, ó crente, exultar ao Salvador bendizes, por ele protegido, és livre, és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir, procura já chegar-te, bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exultar ao Salvador bendizes, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, escondedores fala, quem te deu salvação. Confie em mim somente, somente em teu poder, e nas canções eternas comigo irás viver, e nas canções eternas comigo irás viver. Exulta, ó crente, exultar ao Salvador bendizes, por ele protegido, és livre, és feliz. Tudo bem? Vamos à leitura da palavra de Deus com a nossa irmã. Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo.
A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mal teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tira a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação, marchas pela terra, na tua ira, calça aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de campo para instrumentos de corda. Amém. Obrigado, irmã, pela leitura da palavra de Deus. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, agora com o hino 314, Estou Seguro. As palavras desse hino também nos traz um grande conforto diante da situação na qual nós estamos vivendo, passando. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Oh, seguro, descansando no poder de Deus, sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus.
poder do nosso Deus, confiando sempre no poder do nosso Deus, é que teremos esse descanso eterno. Não é só agora, antes da vida aqui, mas eternamente. Vamos cantar mais 2 louvores para a gente encerrar esse tempo de louvor. 184, é o coro agora, cantarmos. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor. Dei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Dei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dei graças ao Senhor, dei graças ao Senhor, dei graças ao Senhor. Porque temos que render graças ao Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos mais um louvor ao nosso Deus, com isso nós vamos encerrar a parte do louvor. Louvor 205. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. O céu aonde que Jesus tem pra dar a quem deixar o mundo e a Ele se entregar. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Quem ama Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo produz tribulação, faz ficar orgulhoso e traz separação.
que ajudaram na parte do louvor, você também que esteve aí em casa cantando, louvando o nosso Senhor. Obrigado também, estou lhe agradecendo porque não é porque me ajudou a louvar, não, é porque você fez isso de coração, né? O nosso Deus, então, muito obrigado por essa participação. Vamos agora ouvir o estudo da palavra de Deus, pastor Marcos. Boa noite, irmãos. Um prazer estar aqui mais uma vez dessa forma, por meio das mídias, chegando até os irmãos. Vamos assim até quando o Senhor permitir. Mas o fato é que a Igreja do Senhor está reunida, né? Está louvando ao Senhor. Estou aqui me recordando das palavras do pastor Jânio Cleber, lá da Igreja de Morrinhos. Vi uma postagem dele, onde ele diz: o prédio da igreja, as portas do prédio da igreja estão cerradas, mas algumas portas não podem ser fechadas. Bocas que louvam e oram ao Senhor, que proclamam o seu Evangelho, ouvidos que ouvem a palavra de Deus e a própria Bíblia, né, que abrimos todos os dias nos nossos lares. Irmãos, quero trazer hoje um texto na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 até o 18. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí na sua casa e acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Esse texto vai falar de alegria em tempos difíceis, uma lição bem presente para nós neste momento. Filipenses capítulo 1, versículos 12 até o 18, diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Oremos. Senhor, pedimos a Tua instrução enquanto meditamos nesse texto da Tua Palavra, e que o Senhor venha a nos ensinar, a nos encorajar, que possamos estar prontos para enfrentar esses tempos difíceis com alegria em nossos corações, sabendo que o Senhor tem propósitos grandiosos para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus muitas vezes tem propósitos ocultos nesses tempos difíceis. Por exemplo, esta carta e a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram cartas escritas em tempos difíceis. Ele estava preso. A maioria das cartas de Paulo ele escreveu em prisão. Esta foi uma delas. Paulo estava preso em Roma e por volta do ano 61, 62, Paulo escreve esta carta aos crentes, à igreja lá em Filipos. O livro do Apocalipse, ele foi escrito quando o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos. Deus usou esse tempo difícil para que o apóstolo escrevesse aquele livro tão importante da palavra de Deus. O escritor John Bunyan, ele foi um grande pregador inglês. Ele passou 12 anos preso
Durante esses 12 anos ele escreveu 50 livros, entre eles O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. Então as prisões da nossa vida, elas são grandes oportunidades, podem se tornar grandes oportunidades para as nossas vidas. Os filipenses, eles estavam preocupados, estavam tristes, estavam preocupados porque Paulo havia sido preso, eles estavam preocupados com a situação de Paulo e com o futuro do Evangelho. Eles tinham esta preocupação. Eles receberam aqui, na verdade, nesse texto, nessa carta, que é uma carta repleta de alegria, apesar das circunstâncias, eles receberam de Paulo uma explicação otimista da situação, apesar de estar preso, vivendo tempos difíceis. Nós não vamos fazer a exposição exata desse texto, porque recentemente o irmão Giovanni fez muito bem a exposição desta carta. Vamos tirar lições importantes desse texto para a nossa vida, para o momento em que estamos vivendo. Então nós vamos ver aqui que Paulo fala do seu passado no versículo 12 e nos versículos 13 a 18 ele vai tratar um pouco sobre o seu presente, sobre o que ele está vivendo no momento. Então o passado, ele fala de suas cadeias. No versículo 12 ele diz: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram provavelmente incluíam todas as coisas, todos os acontecimentos, todos os eventos, desde a sua prisão em Jerusalém até o momento atual em que ele está em Roma, preso. Recordando só um pouco da trajetória de Paulo, no final da terceira viagem missionária, ele se encaminha para Jerusalém. Durante essa viagem ele é avisado muitas vezes, por intermédio do Espírito Santo, usando pessoas, de que ele lá seria preso, seria perseguido, mas a convicção dele é muito forte de ir para lá. E ele vai lá, ele sofre falsas acusações, cria-se um motim, ele acaba sendo espancado no meio da praça, chega ali o comandante romano, prende ele. Depois ele ainda é submetido a julgamentos nos tribunais de Jerusalém. Depois ele é preso na fortaleza em Cesareia e então apela para César, depois dos julgamentos, e é enviado para Roma. Uma viagem muito difícil, que houve aquele naufrágio, houve a picada da víbora lá na ilha de Malta, e no momento ele está preso em Roma. Então todas as coisas que aconteceram com Paulo, o que ele está dizendo aqui é que essas coisas, ao invés de entristecê-lo, de desanimá-lo, de desencorajá-lo, essas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo tem uma convicção muito forte aqui. Por quê? Porque Paulo tinha uma visão muito elevada da providência de Deus na sua vida. Esta é uma visão que todos nós devemos ter como crentes no Senhor Jesus Cristo. Saber que Deus está no controle de tudo o que acontece. Por exemplo, José do Egito, a história de José, nós que a conhecemos no todo, e bem distante, a gente pode ver muito bem a mão de Deus ali dirigindo, mas pense em José vivendo todas aquelas dificuldades, Como é que seria? José precisava também ter uma convicção muito elevada sobre a providência de Deus, de que Deus estava no controle de tudo. Então Paulo aqui fala das coisas que lhe aconteceram e diz que estas coisas, apesar de tão difíceis, estas coisas têm contribuído para o progresso do Evangelho. Já podemos pensar em tudo que nós já passamos nesse tempo e em outros tempos difíceis.
em que essas coisas têm contribuído para o nosso progresso, para o progresso do Evangelho, para o nosso crescimento espiritual, para o bem do nosso serviço na obra do nosso Salvador. Nos versículos 13 em diante, até o 18, Paulo vai tratar do seu presente. O texto, ele na verdade continua, nos versículos 19 e 20, Paulo vai falar do seu futuro, né? Lá aquele famoso versículo 21, Filipenses 1 e 21, onde ele diz que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele faz uma perspectiva do seu futuro, diz que preferia, claro, estar com o Senhor, que era incomparavelmente melhor, mas por amor do Evangelho, por amor dos irmãos, ele preferia estar aqui, queria ficar aqui mais algum tempo. Aqui nos versículos 13 a 18, Paulo fala do seu presente. O Evangelho, no versículo 15, ele diz que o Evangelho se espalhou entre os soldados. Versículo 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era formada por cerca de 10.000 soldados. Eram soldados especiais, soldados escolhidos pelo próprio imperador. Eles ganhavam em dobro, eles trabalhavam 12 anos e se aposentavam. Eles eram pessoas muito importantes, pessoas de alto prestígio, se aposentavam e se instalavam nos grandes centros, vivendo como pessoas muito importantes. Então, era uma classe alta, difícil de ser atingida. E nós sabemos aqui, Paulo deixa isso bem claro, que ele usou este tempo, o Senhor usou este tempo para que o Evangelho chegasse a estas pessoas. Todos que entravam em contato com o apóstolo Paulo ouviam o Evangelho. Olha que interessante. Eu às vezes fico comparando isso comigo, né? Porque todo mundo que tinha contato com o apóstolo Paulo ouvia o Evangelho. Vamos pensar em nós. Quantas pessoas têm tido contato conosco? Quantas pessoas têm contato conosco durante o dia? Agora nem tanto, mas hoje nós temos outros meios, né? Tem as redes sociais, enfim, muitas formas de termos contato com as pessoas. Com quantas pessoas nós temos contato durante o dia, durante a semana, durante o mês? Agora vamos fazer uma avaliação de quantos deles têm ouvido o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo é sempre um grande exemplo no que se refere a pregar o Evangelho. E aqui, esses que ouviram o Evangelho incluíam até os da casa de César, as próprias pessoas da casa de César. No capítulo 4, versículo 22, ele cita crentes da casa de César, quando ele está fazendo as saudações finais aqui da carta, saudando os irmãos lá de Filipos. Ele diz que os da casa de César, especialmente os da casa de César, todos os santos, especialmente os da casa de César. Então, incluindo membros da casa de César, todos os soldados que estiveram com ele, nós não sabemos se foram todos da guarda pretoriana, provavelmente não, mas uma boa parte deles, porque eles eram acorrentados a Paulo e ficavam revezando, trocando de soldados, e Paulo tinha ali um bom tempo para pregar o Evangelho para eles. Então Paulo estava em cadeias por Cristo. Paulo era um infiltrado ali no meio daquele grupo, talvez inalcançável, um grupo bem difícil de ser alcançado por pessoas que pregam o Evangelho. Então lembra daqueles filmes que tem os agentes secretos? Paulo era uma espécie de agente de Deus infiltrado ali no meio daquela gente para pregar o Evangelho. O plano de Deus é perfeito. Ele fez Paulo passar por todas estas coisas. No final
das suas viagens missionárias, passou por todas aquelas dificuldades e Deus colocou o seu melhor homem lá em Roma, no meio da guarda pretoriana, com acesso da casa do próprio imperador, para propagar o Evangelho de Cristo. Os tempos difíceis se tornaram uma plataforma para o Evangelho ser lançado. Então, o Evangelho se espalhou entre os soldados, diz aqui no versículo 13, e todos os demais, todos os que Paulo teve acesso. Versículo 14 diz que os crentes lá de Roma foram encorajados a testemunhar. O versículo 14 diz: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Não era muito fácil pregar o Evangelho lá em Roma, não. Roma era a maior cidade do mundo, pessoas muito orgulhosas, ninguém ia dar ouvido a uma mensagem que falava de salvação por meio de um judeu que morreu crucificado. Ninguém ia dar ouvidos para isso. Mas esses irmãos aqui ousaram falar, motivados pelas cadeias do apóstolo Paulo. Olha, a coragem, ela é contagiante. Você já deve ter andado com alguém corajoso, né? Mesmo que você seja medroso, andando com alguém corajoso, você se torna mais ousado. Você até cria coragem de fazer certas coisas que você não faria. Então, irmãos, é muito importante nos encorajarmos uns aos outros. É muito importante aquele irmão que é corajoso, saiba que você, na sua coragem, você pode incentivar as outras pessoas, os outros irmãos, você pode estimular estes irmãos a prosseguir com mais firmeza, com desassombro, falar do Evangelho de Cristo. Pregar o Evangelho nem sempre é fácil, é uma luta muito grande. Então nós realmente precisamos de pessoas que nos encorajem, né? Precisamos ser pessoas que encorajam os outros também. No versículo 15, ele vai dizer que alguns pregavam com motivação errada. O versículo 15 diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém fazem de boa vontade. Mas quero falar primeiramente desses que pregavam com a motivação errada. Eram pessoas que tinham motivos não muito corretos para pregar o Evangelho. Muito provavelmente tinha pregadores ali meio famosos, né, naquele meio, e quando Paulo chegou lá, eles começaram a perder o prestígio, e isso despertou, como o texto diz aqui, inveja. Então eles procuraram pregar cada vez mais forte, cada vez melhor, por inveja. O texto diz, fala de inveja. Inveja significa tanto desejar o que é do outro, como querer o mal do outro, desejar o mal para o outro. Eles também pregavam por porfia, que significa contenda. Olha a motivação. No versículo 17, fala de discórdia. Eles pregavam por discórdia. Discórdia, você sabe, significa disputa. Por disputa, eles estavam pregando o Evangelho insinceramente. A lista continua aqui no versículo 17. Eles pregavam a Cristo não porque amavam a Cristo, mas porque eles queriam manter suas reputações. Então eles não tinham sinceridade nas suas pregações. Eles pregavam para tentar manter a sua reputação em alta. E no versículo seguinte diz que eles pregavam por pretexto. No versículo 18, Paulo diz que eles pregavam por pretexto. Pretexto aqui significa desculpas para pecar. Lembra do que os fariseus faziam? Os fariseus, eles faziam longas orações enquanto roubavam e exploravam o povo. Você deve conhecer muitas pessoas que fazem isso hoje, não é? Muitos pregadores
que fazem pregações eloquentes, distorcidas da palavra de Deus, mas dizendo tudo que o povo quer ouvir, enchendo os ouvidos das pessoas, orações fervorosas, enquanto eles roubam as pessoas. Isto é pregar por pretexto. Nos versículos 15 e 16, Paulo vai dizer que alguns pregavam com a motivação correta, pregavam de boa vontade, ele diz aí de boa vontade e por amor. Pregavam de boa vontade e por amor. Esses foram os irmãos que foram estimulados pelo apóstolo Paulo, pelas algemas do apóstolo Paulo, a falar, a pregar com mais desassombro. Os outros foram motivados a pregar com mais firmeza para manter suas reputações de bons pregadores. E como você já viu, com pretextos para explorar o povo ainda mais. No versículo 18, nós podemos ver aqui a reação do apóstolo diante de tudo isso. Qual foi a reação do apóstolo Paulo? Será que ele ficou muito zangado com isso? Será que ele ficou indignado? Como é que pode esse pessoal estar falando mal de mim? Esse povo está me provocando, como diz, querendo suscitar tribulação, as minhas cadeias. A reação dele no versículo 18 diz o seguinte, o versículo 18: todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, independente dos motivos, Paulo não estava muito preocupado. Isso aqui não significa que Paulo não se preocupava em combater os falsos mestres, não quer dizer isso. O que Paulo está alegre aqui, de um jeito ou de outro, o Evangelho está sendo pregado. E eu creio que Deus pode usar qualquer palavra, mesmo vindo de alguém que não está pregando com muita sinceridade. Deus pode usar sim a palavra de Deus para alcançar alguém. Então Paulo se alegra com isso. Ele não está muito preocupado com o que estão dizendo dele, desde que o Evangelho esteja sendo pregado, desde que o Evangelho esteja avançando, independente dos motivos. Isso alegra o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, ela é poderosa para dar frutos, Se ela for pregada, ela vai gerar frutos. E Paulo estava algemado, Paulo estava preso, mas o Evangelho não. O momento que nós estamos vivendo agora é o momento em que as portas da igreja estão fechadas, as portas desse prédio estão fechadas, mas a igreja não está presa, a igreja não está algemada, a igreja não está de portas fechadas. Então, nos alegremos, irmãos, com isso. Paulo está aqui diante de uma situação temerária, bem difícil, aguardando julgamento, com a iminência de ser condenado à morte. E Paulo se alegra, Paulo tranquiliza os irmãos lá de Filipos que estavam preocupados, angustiados. Paulo tranquiliza eles. Então, irmãos, nos alegremos. Deus tem propósitos para esses tempos difíceis. Que nós possamos encorajar uns aos outros, que o nosso pedido de oração hoje inclua, entre os nossos pedidos de oração, esteja incluído isso, encorajamento, que nós nos alegremos por causa desses tempos difíceis, porque o Senhor tem propósitos, Ele não faz nada sem propósitos, e Ele sempre tem propósito nos tempos difíceis. Amém. Tudo bem, irmãos? Para encerrarmos esse tempo, vou dar os avisos. Temos alguns avisos. Vamos lembrar que domingo que vem teremos as programações, se Deus nos permitir gravar, para no horário dos cultos, os irmãos receberem na sua casa, aí, como já temos feito. Então, orem por isso.
por esse ministério, os irmãos que estão envolvidos. No domingo, dia 24, nós, se Deus permitir, faremos o culto de missões, faremos um culto voltado para missões, que é como a igreja normalmente faz, uma vez por mês. No domingo, dia 24, nós teremos nosso culto de missões. E teremos como pregador o pastor missionário Wesley Alencar, missionário apoiado pela igreja, que está atuando lá em Portugal. Então o irmão vai dar um relatório do seu ministério lá e também pregar a palavra de Deus para nós. Então, domingo, dia 24, então será culto de missões, à noite será culto de missões. O missionário Wesley Alencar pregará a palavra de Deus para nós naquele dia. Falando de missões, irmãos, lembrem das suas contribuições missionárias, suas ofertas. Nós temos compromissos missionários com os irmãos e com Deus. Os irmãos lembrem de orar pelos missionários, também de dar um jeito de entregar a sua oferta missionária para os tesoureiros da igreja. Vamos lembrar disso, são compromissos importantes que nós temos. Vamos dedicar agora um momento para a oração. Os irmãos já tomaram nota dos pedidos que estão no grupo aí do WhatsApp da igreja, grupo da igreja no WhatsApp. Então, esse momento agora é o momento que os irmãos vão se reunir nas suas casas e orar. Aqui nós vamos encerrar esse tempo aqui com oração. Depois os irmãos ficam livres para orar nas suas casas aí por esses pedidos que foram colocados no grupo do WhatsApp. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por esse bom tempo aqui, pelo modo como o Senhor nos permitiu chegar. Também o privilégio de cultuarmos mesmo diante de um cenário tão complicado e de nos reunirmos como igreja. O Senhor nos deu esse recurso e temos nos utilizado dele da melhor forma possível, visando sempre a honra e a glória do Senhor e a nossa edificação espiritual. Nos ajude durante esse tempo, nos dê corações tranquilos e confiantes no Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.